Olá, Doratingos! Esse é o DoraCast, um podcast da Dorameira que já percebeu que sente muito com os doramas, quer aprender como usar essas emoções e outros assuntos para seu autoconhecimento. Se você se identifica com tudo isso, te convidamos a escutar o episódio de hoje. E como vocês estão falando aqui e por lá, eu não consigo deixar para lá. Ai, meu Deus. Aqui quem fala é a Elisa, que está em outra localização do planeta, mas no mesmo país. É, daqui uns tempos pode ser que estejamos em outros países, quem sabe, né? Who Então, knows? É. gente, espero que todos se encontrem bem. Vamos falar hoje de uma série bem legal. Ela é de 2023. Se chama Call It Love ou Isso Se Chama Amor. Ela está pelo canal da Disney, tem também o Star+. Hum, E é um melodrama de 16 episódios. Melodrama, tá? Por isso que eu quis falar melodrama. Então, vocês estejam preparados. Ela me lembrou muito, eu não sei se a Elisa teve a mesma sensação, mas ela me lembrou muito My Mister, né? Quando eu assisti, eu tive essa impressão, assim, o jeito da série, né? O lento, as coisas acontecendo, tudo tem sentido. Se você perde uma frase ali, a outra fica meio estranha, porque ela, assim, às vezes o silêncio também faz parte da série ali, quer dizer, a maioria da série tem muito silêncio, mas aquele silêncio tem um significado, né? Então, ela é uma série que conta a história de duas pessoas que encontram o amor em meio às mais improváveis circunstâncias, né? sim. Então, eles jamais pensariam, né? Mas acontece. A protagonista feminina é a Shin Woo-ju, o nome da personagem, Shin Woo-ju. A atriz, né, é a Lee Sung-kyun. Ela é a filha do meio de uma família de três irmãos. Então, ela entrou em depressão após a morte do pai e decidiu, né, após tudo isso, que ela viu que a sua família foi roubada, ela foi expulsa de casa, teve um monte de coisas ali que aconteceram, e ela foi expulsa pela amante do pai. E aí a vida dela se torna o quê? Ela vive por uma vingança. Ela se sente responsável ali pelos irmãos e aí ela decide ali que vai se vingar. E nessa vingança ela conhece o Dong-jin. Han Dong-jin. O Uhum. ator que faz é o Kim Young-kwan. Ele é filho dessa mulher que era amante do pai. Então você pensa aí, já começou muito bem. Então tem um drama bem, bem forte aí. E é a mulher que ela tanto odeia. Ciência disso, tá? Ele não sabe, ela sabe que ela odeia. Ele não sabe quem é o pai dela. Ele vai saber depois. Mas a convivência desses dois revela mais do que essa exaustão que eu estou falando, que são as coisas lentas, né? Essa realidade deles, desse sofrimento, dessa. Os dois são depressivos, né? É uma solidão crônica que os dois têm, e eles vivem essa situação e eles passam a gerir essas emoções, né? Que vai mudando gradualmente, porque um encontra no outro um apoio, mesmo tendo essas circunstâncias acontecendo. E aí é o que a gente fala, né? O resumo da ópera é isso, né? Se chama amor. Isso. E aí você tem um drama montado aqui, né? Como eu disse, um melodrama. Bem dramático. Mas nem tanto, né? Assim, ele é mais drama na questão, melodrama, no caso, na questão do ritmo, das cores, das filmagens, né? Você falou de My Mister, talvez tenha alguma correlação aí de a mesma direção, o mesmo, né? A mesma equipe de cinematografia que fez a série, depois até dá uma olhada nisso e se for parecido, a gente
põe de informação no post que sai sobre a série na próxima semana. Pode ser que seja mesmo. E você viu que essa atriz, ela tá fazendo aquele programa que eu compartilhei com você sobre o reality show de Idols. Ela que Ah, ela tá apresenta, nele? ela é apresentadora dele. Uhum. Eu comentei com a Ellie de um programa de idols de uma plataforma que chama iQIYI, e teve uma cena lá que eles foram levados à exaustão e aquilo me revoltou. Revoltou também um dos participantes. Aí essa atriz de Call It Love faz a apresentadora desse programa, chama S- Starlight Boys, pra quem gostar também desse tipo de programa de reality show, mesmo que incomode em alguns pontos. Mas enfim, Mas para quem é dorameira, isso já é muito comum, né? hum, A gente vê cenas que incomodam demais ali. sim. E tem mais alguma coisa sobre a série? Ou já posso entrar nos personagens? Não, no mais a série é isso, porque senão eu vou dar muito spoiler, né? Porque já dei vários, né? Mas é muito mais isso, assim, o resumão da série é esse, né? Inclusive, eu vou até falar uma coisa aqui, já que eu, assim, eu comecei pensando, falei, nossa, ela é movida pela vingança, né? Ele não, ele vai vivendo um dia após o outro. Eu falei, mas não, os dois são movidos pela vingança, só que ela é a que tem a ação e ele é o que não tem ação, né? No sentido, ele também está se vingando, mas de uma forma contida, e ela está se vingando de uma forma, né? Ela põe para fora o que ela está sentindo, né? Ela não deixa de fazer, de acontecer e tal. E aí eu falei, é interessante isso, né? Ambos estão se vingando, mas de forma diferente. E aí parece, né? A gente olha para ele, parece que ele é uma pessoa que não está aí, que ele não liga, que ele quer que as pessoas pisem nele mesmo, mas não é isso. Ele tem um objetivo, né? Então ele é Uhum, mais quieto, ele fica na dele, mas ele também está se vingando, assim como ela. Só que ela é mais exatamente. visceral. Sim. Ela não deixa nada passar, né? Depois que ela vai aprendendo que ela não precisa ser tão crua na maneira no que Ela ela sente. diz. Uhum. Inclusive, tem Então, uma frase dele que. Pode continuar, então, depois eu falo. continua qual que é a frase dele. Eu vou começar por ele mesmo. É assim: às vezes eu me perguntava como todo mundo andava para frente quando eu sempre sentia que estava andando para trás. Foi porque eu tinha tanto ódio em mim, foi porque eu tinha tanto ódio em mim. Depois que deixei isso de lado, finalmente percebi. Se eu não tivesse conhecido, estaria andando de costas pelo resto da minha vida. Eu estava com medo de ser odiada. É dela, tá? Desculpa, eles vai falar, tô falando é dela. Não tem problema. Eu estava com medo de ser odiada se revelasse quem eu era, mas fiquei grato por você não me odiar. E aí entra nisso de que a gente estava falando aqui, né? Dela fazer tudo, ela fazia tudo assim, de uma forma muito explosiva, mas ela falava assim, ela tinha medo de ser odiada. Mas como assim? Ela conseguiu fazer isso, né? Da forma as pessoas não gostavam dela porque ela agia dessa forma com os sentimentos e ela tinha esse medo, né? É contraditório, né? Mas é dela, tá, gente? Não é dele, essa frase é dela. E E aí dela eu ser acho muito, interessante. dela ser muito emocional, até vai contra o status quo da Coreia, né? De ser muito racional, muito é, cheio de regras. Aí eu ia falar regrado, mas aí no caso é de cheio de regras, não de equilibrado. Ainda mais mulher lá, né? Hum, A mulher fica pior ainda, né? então, eu falei que ia começar por ele, então eu vou começar por ele até porque eu conectei com uma questão de vingança aqui, que tem muito parecida com ele, porque é muito interna essa vingança. O sentimento é muito não saber expressar, talvez, ou não achar
que tenha aquele lugar de voz que a gente já comentou no ano passado, já fizemos alguns episódios em relação a isso, até diferenciados. E já fica a dica também, a gente tem alguns episódios aqui sobre ego, a gente tem episódios sobre comunicação, aquele falar ou não falar, eis a questão. Então volta aí para dar uma escutada, se você tem interesse nesses assuntos em particular. E a gente vai falando sobre eles ao longo dos dramas que a gente vai assistindo e comentando. Ainda mais agora falando de personagem, pode ser que a gente vai falar um pouco mais a fundo, né, em alguns aspectos. E dessa vez eu vou trazer um interessante ponto de vista de um neurocientista que chama Antônio Damasio. Ele fala muito das emoções. Ele tem a teoria dele de marcador somático. Vou tentar explicar um pouquinho depois, na hora que eu for falar sobre. Então, começando pelo personagem mais masculino, digamos, estereotipado, é, e não no sentido negativo, ou não, ser interessante ponto de vista sobre de do que é o masculino e feminino. O Random Jin, ele é caracterizado por essa extrema solidão que você percebe logo de cara na série. Então ele tem esse comportamento gentil no exterior, quando você conhece um pouco mais dele. Na verdade, quem conhece ele sem nenhum julgamento, como a personagem feminina tem, né, a Woo-Ju, porque ela já vem, né, imagina, o filho dessa pessoa que roubou meu pai, isso pode ser alguém parecido, né, igual essa pessoa, horrorosa. Então, para quem conhece o Han Dong-jin sem julgamentos, vai perceber que ele é uma pessoa gentil, atenciosa, mais contida, introvertida, mais séria. Então, você percebe essa extrema solidão e esse comportamento gentil vai contrastar com a expectativa inicial da Woo-Ju, que acredita que ele é um inimigo, que ele é alguém que está se aproveitando da situação que ela passou para ter a empresa, ter o trabalho, ter a carreira que ele tem, não passar pelas dificuldades que ela passa, etc. Então, essa solidão e gentileza podem sugerir que o Dong Jin passou pelas experiências emocionais difíceis e talvez carência afetiva. é, no caso, ele teve muito a convivência com a mãe, mas de forma muito pontual, porque acho que eu não lembro dele morar muito tempo com ela depois de uma certa idade, acho que ele resolve morar sozinho, né? Ele até tem um ex-marido da mãe dele que ele afina bastante, que ele até chama de pai. Então ele ainda bem teve uma presença também masculina na sua vida que pudesse trazer uma segurança, uma proteção, que é um papel que acaba sendo transferido pro arquétipo do pai, né, que a gente já comentou de arquétipo nos outros episódios. Aquele que protege, que provê, etc, né? E a mãe como a que cuida. Então, no caso, ele não teve ali muita presença do arquétipo da mãe cuidadora, atenciosa, afetiva, que dá o suporte emocional. Então, isso tudo molda esse personagem como alguém introvertido e pouco confiante nas relações. Então, ele tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. Então, esse suporte emocional que ele não teve desde cedo pode ter contribuído para que ele se tornasse uma figura introspectiva, retraída, contida, alguém que carrega em si o peso da falta da validação emocional. É exatamente o que eu falei da questão do feminino, não precisa ser exatamente da mãe, né? Como representação feminina de arquétipo, ou daquilo que a gente conhece do feminino e do masculino. Mas durante a vida ele não teve esse apoio, ele não teve com quem contar emocionalmente. Porque sempre ele estava mudando, a mãe sempre estava preparando ali os golpes. Eu acho que eu posso falar de golpe, né? Pelo menos dá essa impressão de começo. Sim. E então ele tem essa dificuldade de expressar suas emoções, e aí ele se fecha.
Então, de acordo com o Damásio, daí na perspectiva do neurocientista, ele fala de emoções e formação da identidade. Ele pode explicar que as nossas emoções não apenas refletem os nossos estados internos, né, como a gente se sente dentro da gente, mas também moldam como a gente percebe o mundo e como a gente reage ao mundo. Então, o Dong Jin provavelmente internalizou esse ambiente emocional vazio ou instável. Ele carrega um marcador somático de cautela e reserva, o que influencia sua forma de interagir com os outros. Então, o marcador somático é aquilo que você sente enquanto você vai crescendo, e isso vai deixando como se fossem marcas no seu corpo. Então, situações de instabilidade emocional, situações de até vazio, igual ele fala aqui, porque eu não tive com quem contar enquanto eu estava crescendo para me validar, para me dar o apoio, para me acolher quando eu choro, para eu mostrar quando eu faço algo legal. A criança adora falar, olha o que que eu aprendi, olha o que que eu fiz, olha, eu consegui imitar, né? Que é a validação ali para tudo. Então ele não teve isso. Então, o que que ele marcou no corpo dele, digamos assim? Ao mesmo tempo que ele sentia, as memórias que ele criava, as imagens que vinham para ele eu não tenho para quem mostrar, eu não tenho para quem falar, eu não tenho com quem compartilhar as minhas tristezas, as minhas alegrias, né? Ele teve que perceber que ele estava sozinho, digamos. Então ele não teve esse apoio emocional constante enquanto ele crescia. Então, segundo Damásio, ele tem um tipo de resposta emocional que não é apenas psicológico, é algo biológico, integrado e que vai moldar o que a pessoa espera das interações sociais. E isso afeta até sua própria identidade e a capacidade de criar vínculos saudáveis. Ou seja, ele sempre vai precisar contar com ele só, porque ele nunca vai saber que ele pode esperar do outro uma validação emocional, alguém que fale, nossa, você está se sentindo assim, nossa, que legal, estou feliz com você, feliz por você. Não, vem cá, eu posso te acolher, eu posso te escutar. Você tem um lugar seguro fora de você. Então, ele tem essa impressão de que tudo fora dele é instável, é vazio, não tem conexão com o outro. Então, ele só pode contar com ele mesmo. Então, acho bem interessante isso em relação a esse personagem e que não faz sentido, né? Quando você vai entendendo essas teorias e o legal daqui é que é um neurocientista, então é algo mais biológico também, não é só sutil, mesmo que a gente não consegue dizer exatamente esta parte do corpo. Mas quando você começa a estudar um pouco de psicossomática ou a parte de psicanálise com somático, tem uma parte da neurociência também que estuda isso, mas depois se eu lembrar o nome eu vou pesquisar aqui. É, enquanto a Ellen vai falando sobre esse personagem também. E conta pra gente qual foi a perspectiva que você usou, se é uma nova ou se você continua usando algumas das que a gente já trouxe nos últimos episódios. Não, hoje eu trouxe uma nova, é um psicólogo, continua sendo um psicólogo, mas é um psicólogo mais moderno, vamos dizer assim, e eu me identifico muito com ele, que é o Carl Rogers. Eu vou ter que fazer um que todo mundo conhece, né? Como ele é dos mais novos, assim, a gente fala pouco, né? E quem foi? Ele é americano, né? Foi muito importante. Ele morreu no ano de 87, por isso que eu falo que ele é mais novo, né? E conhecido por criar terapia centrada no que a gente faz. Então, por isso que eu me identifico. Cada pessoa tem dentro de si o potencial para crescer e se curar. Para Rogers, o terapeuta não deveria dar ordens ou dizer o que fazer, mas sim criar um ambiente de aceitação, empatia e compreensão. Isso ajudaria a pessoa a se sentir segura para explorar seus sentimentos e encontrar suas próprias soluções. As três principais dele: aceitação incondicional, que é aceitar a pessoa como ela é. Hoje em dia a gente fala muito disso, né? Sem julgamentos. Né? Quando eu falo para vocês, cada um cuida da sua vidinha, para a gente evitar de julgar os outros, como é e a gente é a pessoa. Tentar entender os sentimentos e o ponto de vista da outra
em suas. Essas ideias de Roger são muito úteis para entender os personagens de dramas coreanos, porque eu perguntei para a inteligência o que que a gente podia fazer de correlação com ele. Aí ele me disse isso aqui, porque mostram como, né, o ambiente, as relações influenciam o crescimento emocional e a cura das pessoas. Que é isso que a gente também traz no Dora. Como que um drama pode ajudar a gente a se curar? A gente fala disso o tempo inteiro, né? Hum, E outro ponto a considerar é que, após longos anos de estudos, Roger chegou à conclusão de que as três condições são eficazes como instrumentos de aperfeiçoamento da condição humana em qualquer tipo de relacionamento, tais como na educação entre professor e aluno, no trabalho, na família, nas relações interpessoais em geral. Que é isso que a gente está falando aqui. Quando a gente usa essas três ideias dele, né, que é aceitação, empatia e autenticidade, a gente sai daquele lugar de crítica, de julgamento e condenação e consegue olhar aquela pessoa, que é o que a gente também fala muito aqui, na essência, né? A gente consegue olhar a essência da pessoa, tirando todas as cascas que ela tem ali, e a gente consegue ser mais imparcial, né? Mas isso é um processo que a gente está aí na vida, né? Então, e aí, outra coisa que ele fala que eu acho muito interessante, isso eu gosto muito de usar quando eu passo as terapias aqui também, é que não existe uma receita de bolo, né? Você tem as técnicas, a gente tem, mas quando aquele ser entra, aquela pessoa entra para atendimento, a gente usando essas três bases aí dele, a gente entende que às vezes a técnica não vai funcionar para aquela pessoa do jeito que está ali escrito certinho. A gente vai usar porque ele sabe, mas às vezes você vai mudar uma coisa ou outra porque tem uma pessoa diferente ali, né? Não somos, a gente falou no episódio passado sobre máquinas e tal, né? Nós não somos, né? Então a gente começa a olhar realmente com um olhar de um humano para outro humano, e aí a gente começa a fazer diferente, né? Que não são só técnicas ali em cima de técnicas, claro que as técnicas são importantes, por isso que a gente estuda, né? Mas que a gente pode olhar para aquela pessoa e fazer diferente, né? E aí o pessoal chegou à conclusão que não existe uma técnica rogeriana, mas sim psicólogos, né? Que no caso, como ele era psicólogo, e foi ele que deu muito lugar de voz aos psicólogos, porque antes era muito centrado nos psiquiatras e na psicanálise, né? Os psicólogos eram meio e ele trouxe muito essa visão, né, assim, colocou o holofote em cima dos psicólogos também e mostrou a importância deles para a sociedade. E aí, mas sim que existem psicólogos cuja conduta pessoal e profissional mais se aproximam da perspectiva dele, mas que não é a técnica necessariamente, mas é o que eu estou falando aqui, que eu me identifico muito e a gente começa a olhar para esses pilares que ele deixou. E aí agora a gente vai entrar no personagem, o Don Jin, né? De uhum, acordo com a perspectiva do Carl Rogers sobre ele, sob a ótica rogeriana, Dondin provavelmente busca aceitação incondicional, mas cresceu sentindo que seu valor dependia do cumprimento de expectativas externas, foi o que a Elisa falou, da mãe, né, do pai, aquelas coisas todas que aconteceram, e ele se montou assim, né? Em terapia, o foco seria ajudá-lo a encontrar um senso de autenticidade, permitindo que ele uhum, experimente sentimentos sem medo de julgamento. A Elisa falou uma parte ali da mãe que ele não conseguia se expressar, e a mãe, ela era aquela, né, do golpe, ela dava muito golpe, e as pessoas iam muito atrás dele para receber, né, o que estava devendo. Então, ele tinha uhum, vergonha. Então, ele vai se moldando nisso, né, também. Claro, quanto menos você perceber, melhor. Então, ele também se fecha porque ele tinha vergonha daquilo, ele não gostava daquela situação. Então, ele provavelmente pensou, eu não quero passar por isso, né, não vou ser um tipo de pessoa assim. Então, ele segue a vida dele. E continuando aqui com a perspectiva rogeriana aqui, a criação de um ambiente de aceitação e empatia facilitaria a desconstrução dessas barreiras emocionais, permitindo-lhes, permitindo-lhe explorar e expressar suas verdadeiras emoções, porque aí sim ele conseguiria tirar esse bloqueio de que ele não podia falar, que ele ia fazer o outro, né, passar vergonha, esse tipo de coisa, ele ia conseguir falar assim esses medos que ele criou durante essa jornada com a família que ele teve.
né? Sim. Então, não só a família, teve problema também num relacionamento amoroso que ele teve, né? Então, piorou, né? A situação que já vinha piorou. Uhum. Então, foi tudo, assim, ajudando aquilo crescer, né? Essa situação dele ficar maior ainda. E a sensação do emocional dele é de pisar em ovos, né? Sim, Porque, pelo que você falou, eu não ter um suporte emocional ou validação emocional enquanto eu cresço, é eu poder experimentar as emoções, porque elas só vêm. Eu não tô aí, não tô na fase de análise como adulto que eu posso refletir e observar, eu só vou sentindo. Só que daí eu começo a sentir, mas tudo à minha volta meio que não me permite ou não me explica o que está acontecendo, né? Então, ele não tem ali um lugar de experimentação seguro. Acho que seria isso. é porque Sabe? às vezes ele sente raiva, que com criança é muito assim, eles não conseguem identificar o que eles sentem. A gente já sabe o nome, mas eles não. Uhum. Então, eles estão passando por aquela situação, chegam em casa, eles estão com raiva, sei lá, pega o carrinho e joga um. Aí você fala assim, você tá louco? Que não sei o que, não sei o que. Não é que a gente vai permitir aquilo, mas às vezes é a primeira sensação de raiva que aquela criança está tendo e você não, né, você já poda totalmente assim. Você não explica o que você está sentindo, porque ela não vai conseguir explicar para você o que está sentindo, mas ela vai falar, né? Ai, não sei. E você começa a ver como ela está ali, né? E aí você Exatamente. fala, ó, isso que você está sentindo, né? Isso que você está sentindo é raiva, mas você não pode fazer dessa forma. Aí você entra na conversa, mesmo que ela seja muito pequena, mas é como você falou, né? Ele não teve esse tipo de experimentação. Então, ele não pôde experimentar, então ele não vai saber como fazer, como agir, né? Como se expressar. E nesse caso, nesse exemplo que eu dei, a criança até se expressa, mas aí você poda, ela vai falar, opa, isso aqui é ruim, não posso fazer. Então, reprime, né? Porque se eu fizer, vão me chamar a atenção. Claro É, que vai acontecer de chamar atenção, mas às vezes em casa, você conseguindo experimentar aquilo, você fala, nossa, isso é raiva, eu posso lidar de outra forma com isso, né? ou outra situação é ter um lugar que eu possa experimentar e que eu não me machuco, em que eu não Sim, sofro danos físicos, emocionais, digamos uhum, assim, pelo sentir. Daí ele também. aprende que eu não posso sentir, porque se eu sentir, as pessoas vão me atacar, as pessoas vão me abandonar, as pessoas vão me deixar, né? Tem alguns pontos aí de vista, olhando de fora. E o que que é Carl Rogers que ele chama? O psicólogo? Isso mesmo. O que que ele Isso. fala da Shin Woo-ju? Então, da China, vamos lá. Como a gente sabe, se tornou pilar da família. Isso porque ela ouviu uma frase de um monge, né? Ela foi fazer uma visita lá, ela ouviu essa frase que ela seria o pilar da família, sendo a segunda filha, e ela carregou isso com ela. Então, quando aconteceu tudo, ela se sentia na obrigação, né, de sustentar aquela família como se ela fosse um pilar mesmo. Por isso que E só um interessante as ponto de palavras têm. vista, exato. O quanto de responsabilidade uma pessoa, no meu interessante ponto de vista, infeliz, falou isso pra ela e aquilo você carrega por muitos anos. Enfim, continua. Pois é. E aí, pela perspectiva do Carl Rogers, da Shin-Yun, ele diz que a terapia rogeriana enfatizaria o reconhecimento e a validação de suas emoções, especialmente a raiva e a tristeza. Ela precisa de um espaço seguro onde possa explorar essas emoções sem julgamento. O objetivo seria ajudá-la a mover-se da vingança para o autoentendimento e autoaceitação, encorajando-a a confrontar suas dores de forma saudável, permitindo que ela se reconcilie com suas experiências de abandono e perda. É isso que a gente estava falando Dom, do Dom Jin, né? Que a conexão é exatamente por esse caminho, não poder experimentar. Ele experimenta visceral e ele não Uhum. experimenta nada. E aí eles têm essa conexão da solidão, né? Porque eles não tiveram esse espaço
de experimentação, como a Elisa falou, né? De estar ali, ter alguém que apoiasse, né? É saber que existe uma pessoa que tá ali para o que eu precisar nos primeiros anos de existência, que eu acho que é uma forma bem resumida de um papel de pai e mãe, é tá ali pro filho enquanto ele tá crescendo e tá se entendendo até a hora de ter consciência mesmo que ele é um indivíduo, que é alguém sozinho, entre aspas, né, no mundo, Uhum, porque ele existe por si só, ele não é um com outras pessoas, ele é único. É, exatamente. uma coisa que eu lembrei de falando de vingança, eu passei por uma experiência de ter um insight de que durante muitos anos eu tinha esse sentimento de vingança em relação aos meus responsáveis, porque para eu não ter, para eu não satisfazer, vamos dizer, o que eles me falavam que era ser de certa maneira, padrão, né? Ser o padrão, vamos falar em padrão. Eu me mantia num lugar de não me expressar, não falar o que eu sentia, não, talvez não me cuidar fisicamente, pra ir mantendo uma coisa antipadrão, né? A gente sabe hoje que o peso físico, ele não necessariamente mostra a sua saúde, né? Porque tem pessoas que você olha de fora e você fala, ah, é uma pessoa padrão. E aí aquela pessoa pode estar com, sei lá, uns exames todos, né, não saudáveis. E de repente alguém fora do padrão está mais saudável do que alguém que parece dentro do padrão. Então, nesse sentido, eu tive um insight de que eu meio falei, nossa, eu posso estar me vingando, porque eles falam tanto para eu fazer isso, fazer aquilo, ser desse jeito, ser de outro jeito. E eu tive esse insight. Talvez eu estou me aprofundando um pouco hoje, mas sem estar num lugar de dor quanto já foi. E a gente sabe que nas relações a gente vai passar por esse período de separação dos pais ou de quem cria a gente. Para a gente entender exatamente o que eu falei um pouco antes, que a gente é um indivíduo. A gente separa. Peraí, eu não sou Elisa mais mãe, não sou Elisa mais pai, eu sou Elisa. Então, quando eu vou chegando nessa consciência de que eu sou Elisa só, aí eu tenho que olhar, peraí, isso aqui faz sentido pra mim se eu fizer igual, isso faz sentido se eu fizer diferente, o que que eu quero levar pra mim, o que que eu não quero levar daquilo que me ensinaram. Ah, e acho que é nesse lugar de experimentar que os personagens talvez não tiveram, né? Alguém não explicou. Olha, você pode sentir aqui, eu vou te dar a segurança, eu vou te dar o suporte para você crescer, para você fazer o que você gosta, o que não gosta, entender tudo isso, né? Perceber que você é um indivíduo. E no caso dela, no quanto ela foi crescendo, ela percebeu que parece porque alguém falou para ela, ah, você é o pilar da sua família. Então, ela recebeu uma informação tão grande pro tamanho dela que era tão pequeno, né? Até falando de constelação lá, que ela era a filha do meio. Ela não era nem a mais velha, se é que existe isso, né? De o mais velho também, você vai ser o que vai cuidar, etc. Então, a gente entra em crenças aí. Mas não, poxa, deixa eu ser adolescente, eu, deixa eu É, crescer, deixa eu crescer. deixa eu crescer. Então, para as nossas crianças aí que ainda acham que não cresceram, nossas crianças internas, é, fala agora, deixa eu crescer, me deixa É verdade crescer, mesmo, deixa eu crescer. né? Me deixa crescer. E aí a gente estava falando muito, né, gente, dessas coisas, dessa conexão dele, de aí eu lembrei de outras frases aqui que eles falaram. Eu falei uma dela, vou falar mais uma dela, que a gente está falando dela mesmo, né? Então ele tem uma Da parte que Udio. ela é a última, é que eu lembro da outra personagem, da advogado, que eles faziam um negócio com o Ju, assim. Mas melhor Aham. deixar para lá. Então, vamos aqui.
ela fala assim, tem uma parte que ela fala, o que você está fazendo? Você deveria estar bravo. Como você pode fazer isso comigo? Né? Que são as falas que ele fala, que ela fala que ele tinha que dizer para ela. Você teve tanta chance de me dizer, então como você pode me enganar assim? Você deveria estar gritando comigo. Você acabou de levar uma facada nas costas. Você foi enganado por uma mulher que estava determinada a enganá-lo. Porque, né, lembra? Ela queria vingança. E aí ele fala para Sim, ela assim: eu não poderia te odiar, porque o amor que você me deu foi muito maior do que a dor que você me deu. Você me deu tudo: apoio, consolo, amor. Você me deu tudo. E eu também sou grata. Obrigada, obrigado por me amar. Que aí entra nessa parte que a Elisa falou, né? Se essas crianças tivessem crescido, né, com os apoios e tal, que aí entrou aquilo, né? Deixa a criança crescer, né? Crescer nesse sentido de ter tido esse apoio, mas já que não teve, né? Então, eles foram buscar por eles mesmos, através da experiência deles, e eles se encontraram e conseguiram dar esse apoio um ao outro, e a conexão foi por essa dor, né? Que os dois tiveram lá, que é a perspectiva aqui do Rogers também para os dois, né? Depois que a Edith vai contar para a gente qual a perspectiva do Damásio, né, da Uju, o que ele acha sobre isso, ela vai falar agora, depois eu fecho falando da perspectiva do Carl Rogers para os dois, assim, como casal, né, como apoio, não como casal, mas como apoio um do outro. sim. Então, o Damásio, ele fala que as emoções são fundamentais para a tomada de decisões. Elas orientam as nossas escolhas com base nesses marcadores somáticos, ou seja, as experiências corporais e emocionais que a gente passa do passado. A Uju, com uma história marcada por abandono e decepções familiares, ela pode agir sob a influência de marcadores somáticos de dor e revolta, os quais a levam a buscar justiça de uma forma quase obsessiva. Até comparando comigo, que eu comentei, a forma de fazer justiça que a gente entende é não dando prazer para o outro se sentir que falando, olha, o conselho que eu dei tá funcionando, sabe? Às vezes é uma coisa. Se eu olhar isso hoje, talvez até se você olhar isso hoje, isso é uma coisa meio doentia, né? Entra nessa questão de obsessão aqui. Como assim, hoje em dia, eu falando de responsabilidade pessoal, autocuidado, autoconhecimento, agir dessa maneira? Mas foi exatamente esse agir, é, essa justiça sendo feita dentro dos conhecimentos que eu tinha na época, ou talvez dentro dos conhecimentos que ela tem e querer se vingar, que nos traz nesse momento de ápice, de clímax, de mudança. Algo tão dolorido, algo tão assim, peraí, não tá, a vida não tá do jeito que eu gostaria, a vida não tá do jeito que eu sonhei, não tô realizando os meus sonhos. Quem sou eu? Aí entra naquela questão, quem sou eu? Quando eu tiro todas as camadas, igual a Ellen falou antes. Então, a Wuju tá emocionalmente guiada e a decisão de vingança é um reflexo desse sistema emocional que protege da dor do abandono, mas que também a impede de se abrir para o perdão, para novas conexões. Então a gente fica num lugar de prisão, porque eu sigo mantendo aquele personagem que eu criei com as informações internas e externas que eu tive enquanto eu crescia, ou eu me permito parar, refletir e falar: não, agora eu quero fazer diferente. Então, como fazer diferente? Começa fazendo exatamente diferente. E quando a gente é adulto, a gente tem essa liberdade, seja ela imposta ou conquistada, de fazer as coisas. E aí você vai errar muitas vezes, acertar outras, mas você vai começar a entender: isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso eu gosto não muito, isso eu gosto muito, isso eu não gosto, mas eu
posso continuar fazendo porque me traz benefícios a longo prazo, como uma rotina de exercícios, por exemplo, e depois você acaba gostando, porque eu entendo também que, pelo menos eu tenho uma certa facilidade de, mesmo que no começo algo não gostoso de fazer, mas depois quando eu aprendo ou quando eu me acostumo, eu começo a ter prazer naquilo. Não sei se é assim com todo mundo. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Nunca parei para perguntar. E aí a gente entra nesse lugar de, peraí, agora eu adulta, posso fazer coisas que, enquanto eu estava crescendo, né, até ali os 18 anos ou 20, depende da cultura, da idade, etc., não poderia com tanta facilidade. Então, a Uju, ela cresceu em uma família marcada pela ausência emocional e pelo trauma de ter sido abandonada pelo pai, né? Quando ela recebe a notícia da morte dele, ela se vê sem lar, se vê, de novo, sozinha, de certa maneira, ou com aquela responsabilidade de, nossa, agora eu sou o pilar. E aí ela nutre essa sede de vingança, que parece ser uma tentativa de suprir esse vazio e essa dor de uma vida cheia de injustiças. Então ela busca a vingança como uma forma de encontrar algum controle sobre aquilo que ela está sentindo, mesmo que seja devastador, mesmo que seja muito negativo, muito triste. E dessa maneira ela encara as frustrações deixadas pela ausência do pai. Então a Uju parece ser alguém que usa a raiva como uma defesa contra a vulnerabilidade. Então a raiva possuiu a personagem da Uju e aí ela vestiu essa personagem vingativa. Tanto que a cena que ela chega no velório do pai dela, ela escolhe a melhor roupa que ela achava que poderia ser pra ir. E aí você assiste, se você ainda não assistiu, ou vai lembrar se você já assistiu. Você fala, imagina. Tá certo que você não precisa. Lá na Coreia, eles costumam ir de preto, né, nos velórios. Tanto quem tá velando a pessoa, quanto as pessoas que conheciam aquela pessoa. É, E aqui a gente não tem essa questão, né, de ir de preto. A gente vai com roupa, talvez uma roupa mais sóbria, uma roupa mais contida, digamos assim, né? Que a gente entenda que passe um ar de respeito de uma pessoa decente, entre aspas, interessante ponto de vista. É, E aí ela usa a roupa que ela acha que ela deveria. Conforme a Enfim, Elisa foi falando, pode falar, hum, Elisa, depois tem. eu Pode terminar. vou fechar minha parte aqui já, falando da questão também de dinâmica familiar, daí também acho que vai fazer a mesma coisa. Sim. É, Influência das famílias, no caso. As histórias familiares de Dongjin e Woo, elas indicam que ambos os personagens carregam consigo o peso das feridas emocionais da infância. O Dongjin, sem a presença de uma figura afetiva consistente que a gente costuma conectar com a mãe, desenvolve como alguém que procura suprir essa ausência emocional com autocontrole. E a Woo, que vem de um contexto familiar instável e marcado pelo abandono, que talvez ali a figura do pai traz aquela questão, né, de sustentabilidade, de proteção. Ela se transformou em uma pessoa inicialmente orientada pela raiva e que busca a retaliação. Então, na perspectiva do Damásio, na medida que a gente, né, compartilha as vulnerabilidades e cria um espaço seguro, é possível que as nossas experiências emocionais se transformem, o que permite que a nós cria, o que permite que a gente crie novos marcadores somáticos de segurança e conexão. Então, na medida que a gente se abre, se permite experimentar e crescer à nossa maneira daí, né, e aí recebendo o apoio dos amigos, dos profissionais que você encontra, ou até de pessoas estranhas mesmo, que se tornam aqueles, como até escrevi para uma amiga minha num bilhetinho, os anjos da Terra. Então, dessa forma, a gente consegue desenvolver uma ligação mútua, que assim como o Dong e o Ju tem a chance de ressignificar essas feridas familiares, substituindo a dor e o isolamento por uma nova compreensão e aceitação. Né? Até falando de plasticidade cerebral, a capacidade da gente aprender como ser humano também, que a gente conecta muito com o sistema nervoso, a gente pode sim criar novas
novas memórias, novas maneiras, novos hábitos, a gente consegue se transformar. Então, nesse contexto até de constelações familiares, as transformações podem representar uma ruptura positiva com os padrões emocionais que a gente herda. E isso possibilita que a gente e os personagens também, se eles tivessem continuado a história, a reconstruir e construir relações mais saudáveis e autênticas. E aí? Bacana, bacana. É, eu ia falar uma coisa antes, assim, a Elisa foi falando, né, da criança, falou de experimentar, e aí a gente percebe que a Uju, ela foi fazendo esse caminho, tanto ela quanto o Dongin, eles foram fazendo esse caminho separados, né? Uhum, Ela na ação, né, daqui do fogo, né, que aonde eu passo eu taco fogo nos parquinhos que tiver, porque ela estava, né, incendiada pela raiva, pela vingança, então ela ia atacando fogo onde ela passava, porque ela não teve esse, né? Ela cresceu ali sendo o pilar da família, então ela fazia tudo certinho. Mas, ao mesmo tempo, ela estava experimentando como era, né? Porque ela falou assim: ah, uhum, vou me vingar. E para mim, o que que é vingança? É isso, é tacar fogo nos parquinhos, vou lá. E ela começou fazendo isso. E tudo bem as pessoas odiarem para ela, estava tranquilo, porque ela estava com raiva da situação, então para ela é normal. Tondinho fazendo a mesma coisa, mas de uma forma mais contida, né? Ali sem colocar as emoções para fora, mas ele estava fazendo algo também relacionado à vingança, porque no fundo ele queria mostrar para as pessoas que ele não era aquilo que ele aparentava ser. E aí, quando eles se encontram, eles começam a perceber que o que eles estavam fazendo não estava legal, né? Porque as crianças estavam soltas, eles estavam deixando as crianças deles experimentarem as coisas. Mas eles perceberam que não estava legal. Então, isso que eles falaram, eles estavam deixando as crianças crescerem, e aí depois de um tempo deles fazerem nessas experimentações, falaram, nossa, assim, assim, aí falaram, não, mas isso aqui não tá bom, né? Pode ser diferente, né? E aí a gente vem para a interação aqui, né? As interações e a dinâmica desses dois, né? Aí eu vou falar para vocês um pouquinho aqui. A conexão entre Dondin e o Du, ela mostra como duas almas feridas podem encontrar curas através de um relacionamento autêntico. A relação deles pode ser vista como uma jornada de corregulação emocional, onde ambos começam a preencher as lacunas deixadas por suas respectivas histórias familiares. Em essência, Carl Rogers enfatizaria o poder de autenticidade e aceitação incondicional nessa dinâmica, permitindo que cada um dos personagens encontre um caminho para a autorrealização e cura emocional através da empatia e compreensão mútua. Essa análise não só ilustra suas trajetórias individuais, mas também como suas interações catalisam crescimento e transformação mútua. E foi tudo isso que a Elisa falou pela perspectiva do Damasio. Agora, Carl Rogers está falando a mesma coisa, porque juntos eles conseguem crescer de uma forma saudável, né, entre aspas, para os dois, né, sem colocar os outros e nem eles, principalmente nem eles em risco mais, né? Eles começam a uhum. olhar para si com cuidado, né? Aquele cuidado que tanto a Odin tinha para a família, e o Dondin, apesar da mãe fazer tudo o que fez, ele também tinha um cuidado por ela. Então eles começam a olhar mais para si, né? Cuidar de si, juntos eles fazem isso melhor. É interessante, né? É muito interessante. Eu lembrei, você falou de fogo, eu lembrei, quando a gente tá crescendo, a gente quer brincar com fogo, a gente quer brincar com a água, a gente quer brincar com os elementos, às O vezes, barro, né? Fazendo comidinha de né? barro. Com a terra, até com o ar, se possível, né? Sim, Eu lembro de olhar uma vez um raio solar entrando, né? A luz do sol entrando, e aquele pó todo flutuando ali. Mas eu não vi como sujeira, eu vi como algo que estava voando, brilhando, e eu meio que queria pegar. Aí depois alguém me falou: não, mas isso é pó. Até meio que sabia, mas eu só via ali a beleza daquilo. Mas o fogo, a gente quando vai começar a brincar com fogo, digamos, é, dentro de um lugar saudável, digamos assim,
A pessoa responsável por você, ela vai falar assim, não, vou te ensinar a ligar o fogão hoje, por exemplo. Aí você pode pegar essa panela, você pode colocar água aqui, aí mais eu coloco ela em cima do fogão, né? Me ajuda, a gente começa ajudando a aprender. É, claro, outras coisas a gente vai fazer sozinho. Mas aquelas coisas que podem trazer um certo perigo se eu não souber dosar, né, equilibrar aquilo, eu preciso do outro para me mostrar de certa maneira. E a gente pode até olhar como papel do terapeuta, né, sendo alguém ou de alguém que, sei lá, professor também pode ser. Pessoas que costumam orientar outras, seja, Às vezes um avô, mas sim, você, os avós que você costuma ter contato, e você vai lá e eles te trazem, né, um olhar mais desse cuidar, né, de interessante mesmo. Você ter alguém, um apoio, né, sim. Liz? É, porque a pessoa já fez alguns passos na sua frente, aí ela tem algo a te falar se você não caminhou aqueles passos ainda. Se você não experimentou aquilo ainda. É nesse sentido que eu queria comentar aí, aí que eu lembrei de terapia, de professor, etc. Alguém que tem um certo conhecimento a mais, mas uma a mais de só alguns passos na frente. Talvez até para trazer de que ninguém é melhor que ninguém, que todos têm a sua importância nesse planeta grandão que a gente vive. É mesmo, porque foi aquilo que você falou, a gente precisa saber o que gosta e o que não gosta, né? Uhum. Então, às vezes a gente quer fazer sozinho, mas igual no caso deles aqui, eles foram sozinhos, mas não deu muito, né? Tava ali meio estranho. Então, quando você acha alguém que, como você falou, já passou por aquele caminho, pode te trazer um olhar diferente daquele que você está tendo naquele momento, já muda, né? Igual você olhou aí para o sol e viu lá a poeira passando pelos raios do sol, e para você foi uma coisa interessante. Outra pessoa que já passou para cá, isso aí é só pó, né? E aí, tá, né? Mas você tinha um olhar diferente daquilo, né? Então, quem pode ser que venha essa pessoa falar que é só pó, pode vir, pode ser que venha outra pessoa e fale para você, nossa, que interessante, o que que você está vendo aí? E te oriente a querer saber mais sobre aquilo, né? E aí talvez você vire um físico, porque aquela pessoa te mostrou coisas que podem ser estudadas, sei lá, né? Mas tem infinitas possibilidades, né? Exatamente. Esse é o nosso episódio de hoje. Seus recados finais, então, dona Ellen, para Call It Love, Recados episódio finais é 24. assistam. É, Assista, gente, é muito, muito legal. Assim, a gente está falando de uma densidade aqui e tal, mas traz muito essa, sabe, esse poder virar o jogo de forma positiva, sabe? Eu poder sair de um lugar que até então eu achava que estava bom, depois eu vejo que tem algo melhor aí. Então, assistam, vocês vão entender mais ainda do que a gente falou aqui, porque às vezes vocês ouvindo só esse resumo, vocês vão falar, nossa, e assistindo a série, vocês vão falar, nossa, faz sentido. Então, eu espero vocês assistindo o DoraCast, assistindo a série Call It Love, e aguardo vocês no próximo episódio. Nos sigam nas redes, tem muita coisa bacana, como a Elisa falou, a gente já falou de ego, já falou de falaram, tem muita coisa legal. Então, nos sigam nas redes. Um abraço para vocês, ótima semana.